Existe uma vida que talvez você deseje viver, existem sonhos que você gostaria de realizar, existem projetos que você gostaria de empreender, lugares para se conhecer, mas existe um problema, quase ninguém te conta. Essa vida, esses sonhos, esses planos e projetos vão exigir coragem de você, porque ninguém muda de vida escondido. Ninguém muda de vida fugindo dos seus gigantes. Ninguém muda de vida se escondendo atrás dos seus desafios. E talvez o que esteja te prendendo hoje não seja mais falta de oportunidade, não seja também falta de capacidade, mas talvez seja o medo. Medo de tentar, medo de falhar, medo de não conseguir sustentar essa mudança, essa transformação, esses sonhos, né? Medo até mesmo de sair do lugar onde você cresceu, né? Onde você aprendeu a sobreviver, do círculo, né, de pessoas que você cresceu, né? Mas eu preciso te dizer algo aqui. E é que a sua vida só muda quando a coragem aparece. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje. Porque, pessoal, quase todo mundo sonha com a vida melhor. Quase todo mundo sonha, né, com a vida mais leve, com a vida mais próspera, com a vida mais leve e próspera, né? No sentido, sabe, de facilidades mesmo, né? Quase todo mundo sonha com isso. Mas o problema nunca foi sonhar, sabe? O problema é que pouca gente está de fato, né, disposta a enfrentar os seus medos, né, os seus anseios, né, para conquistar, para realizar essa vida, né, tirar essa vida dos sonhos do papel, né. Quando eu falo isso com vocês, assim, logo, né, o que me vem à memória é que eu lembro que na minha juventude ali, né, as pessoas me chamavam de José, o sonhador, né, lá vem um sonhador. Tipo aquela história da Bíblia lá, né, que os irmãos de José, quando viam ele se aproximando, falavam, lá vem o sonhador. Eu lembro que na minha época, né, da minha geração ali também, eu era conhecido assim, porque eu sempre estava com a mente, né, sabe, viajando, sonhando, né, vendo coisas, desejando coisas. As pessoas então me viam assim. E de fato, né, pela graça de Deus, muitos dos sonhos, sabe, que eu sonhei, o Senhor me deu a oportunidade de realizar. Consecutivamente, né, eu tenho para mim hoje uma frase que eu encunhei, que Deus me deu, né, que diz que sonhar é muito bom, porque na verdade, né, é o sonho que vai te empurrar, que vai te, sabe, te fazer acordar de manhã cedo ali, né, com aquele ímpeto, com aquele gás, com aquele ânimo de ir à luta, né, do dia a dia para romper ali e alcançar os seus resultados. Então, sonhar é muito bom, porém, melhor do que sonhar é realizar os seus sonhos. Eu hoje, por exemplo, né, moro nos Estados Unidos, há 7 anos nós estamos aqui, eu e minha família, e eu lembro que desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a ter uma visão de mundo, pessoal, eu sonhava com isso, né? Hoje Deus me deu a graça, né, de ter a minha família aqui, tenho 2 filhos americanos, né, tenho business aqui, tenho empresa, companhia, tenho funcionários, né, participo, né, de um ministério aqui, não sou pastor, algumas pessoas me chamam aqui, né, o pastor, me pergunta, não, pastor, assim, sensado, não, eu não sou pastor, ungido pelo homem, né, consagrado ali pelo homem, mas eu não tenho dúvidas do meu chamado, né, de Deus e em Deus, sabe, temos as nossas formações teológicas e tudo, né, mas, e assim, né, na minha visão, né, o pastoreio para mim é isso aqui, tá aqui compartilhando, sabe, da palavra, te abençoando de alguma forma, né, cuidando de vidas. E é isso que nós sempre fizemos, né? Sempre fizemos na nossa vida. Desde os meus... Me converti com 10 anos, batizei com 11, sabe? Aos 11 para 12 anos eu estava pregando já, estava à frente de trabalho, de obra, cuidando de vidas, aquela coisa toda, né? Então eu costumo falar que sonhar é muito bom, mas melhor do que sonhar é de fato realizar o sonho. Eu não tenho dúvida de que você tem muitos sonhos no seu coração. De repente, em alguns desses sonhos você já teve a graça de realizar, outros ainda não, mas eu já quero profetizar sobre a sua vida, no nome de Jesus, você vai realizar todos os seus sonhos, você vai conquistar todas essas bênçãos, essas vitórias, já liberadas da parte de Deus para a sua vida, amém? Você crê nisso, você recebe isso? Mas vocês vão ver, queridos, que é bem verdade também, né, que muitas vezes, e muitas pessoas, a maioria, né, por sinal, infelizmente, sabe, elas muitas vezes não vão, né, suportar o processo, né, o caminho, a jornada para viver esses sonhos. Por quê? Porque vai demandar, né, muitas coisas, e dentre essas muitas coisas, muitas vezes a mudança. Poxa, para mim vir embora para os Estados Unidos, viver esse meu sonho, eu tive que deixar toda a minha família lá, pai, mãe, irmãos, entende? Romper com esses laços, amigos, né, para trás. Poxa, tive que abrir mão, né, de toda a estrutura que eu tinha lá para começar do zero aqui. Então vocês vão ver que muitas vezes as pessoas não realizam seus sonhos, não é por falta de capacidade, não é por falta, sabe, de conhecimento, né, de skills, habilidades mesmo, né, mas sim por falta de coragem para enfrentar esses medos, os gigantes, a dor,
porque é dolorido, né? Muitas vezes você vai ter que romper, sabe, com laços mesmo, ali fraternais, amorosos, né? Para ir em busca desses seus sonhos, desses seus projetos. E aí um grande problema que eu vejo é que muitas pessoas querem ir em busca do novo, mas sem querer também abrir mão do velho, sabe? Quando eu falo do velho aqui, queridos, eu me refiro a velhos padrões mentais, velhas atitudes, né? Velhas palavreados, né? Cultura. É muito comum, tá? A gente vê aqui, né? Tem uma comunidade brasileira muito grande aqui, né? E aí é muito comum você ver, sabe, pessoas que deixaram o seu país, mas o seu país não as deixou, entende? Pessoas que mudaram, né? Eu costumo usar muito essa expressão, as pessoas que mudaram, né? Trocaram o CPF pelo zip code, né? Que aqui é zip code, sabe? Mas não mudam a mentalidade, não mudam as atitudes, não mudam a postura em relação à vida. E ainda assim esperam viver algo novo, sabe? Diferente. Não vai, queridos. Não dá certo. E uma das coisas que eu preciso pontuar aqui, porque eu sei que o nosso público aqui, em sua maioria, né, somos cristãos, vocês vão ver que na maioria das vezes, que os nossos maiores inimigos, né, de repente essa seja até mesmo a sua condição, a sua posição, né? O seu maior inimigo não é o diabo, sabe? Não é o inimigo chifrudinho, né? Com o tridente, não é. Muitas vezes o seu maior inimigo é o seu medo, é a sua acomodação, é a sua paralisia, é a sua falta de atitude e coragem para agir naquilo que Deus já colocou no seu coração. E como eu sempre falo aqui, né, eu não tenho dúvidas de que o Senhor, neste tempo, ainda já tem colocado sonhos, planos e projetos aí dentro do seu coração. Mas sabe o que é mais perigoso, querido? É que esse medo, né, essa falta de coragem, quase nunca ela vai aparecer assim, ó, na sua frente, né, com a placa, oi, eu sou a falta de coragem. Não, ela vai se revelar, ela vai aparecer, vai se mostrar camufladamente, sabe, disfarçadamente. Como assim, Paulinho? Muitas vezes, né, você vai chamar essa falta de atitude, falta de coragem como prudência. Não, é porque eu sou prudente. Não, eu sou realista, né? Já viu aquelas pessoas que enchem a boca para falar que são realistas, mas na verdade esse realismo delas, né, nada mais é do que falta de coragem, sabe? Falta de decisão e atitude para enfrentar esse medo de romper com todas essas padrões, essas travas, né, e bloqueios que na maioria das vezes, tá, são mais mentais, emocionais, do que propriamente práticos mesmo, né, do dia a dia, sabe? E assim, uma coisa, né, uma outra coisa que as pessoas falam muito, ainda não é o momento, eu tô esperando que ainda não é o momento certo. Eu mesmo já usei muito dessas desculpas, tá? Até mesmo aqui para gravar aqui pro canal. Eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos, né? Primeiro eu falava bem assim, não, eu tenho que montar um cenário bonito, um office e tal. Aí depois eu fui e comprei, né? Eu sempre tive meus livros, né? Minha sogra trouxe outros também do Brasil para cá, sempre gostei de ler. Aí botei um officezinho, né? Aí daqui a pouco não tem que ter uma câmera boa. Aí ficava naquela, né? Aí um amigo meu, não, rapaz, com o celular mesmo você grava. Aí eu fui, troquei de celular, peguei no ano lá, né? O do ano, na época lá e tal, aquela coisa toda. Aí depois, assim, nada de gravar, e depois eu tenho que arrumar um pedestal. Aí arrumei um pedestal, não, tem que arrumar um microfone, não, tem que arrumar aquela, acho que é softbox, né? Que é essa lâmpada luminária que tem aqui, sabe? Não, tem que ir sempre dando desculpas, sabe? Para não fazer aquilo que Deus já tinha, né, colocado, plantado no meu coração. Até que um dia, sabe, eu decidi meter o louco mesmo. Falei, rapaz, vou ligar aqui, vou gravar e deixa inchar, né? Já viu o que acontece. E sabe o que aconteceu? Para honra e glória do Senhor, queridos. Você está aqui hoje me assistindo, está sendo abençoado por essa palavra, porque um dia eu, sabe, tive que meter o louco, né, e criar coragem para vir aqui, ó, ligar aqui, apertar o REC aqui e começar a gravar, botar a cara, sabe? Vencer os meus medos, medo de não ter ninguém vendo do outro lado, medo de haters, medo de uma série de coisas. Eu precisei vencer isso para que outras vidas pudessem ser abençoadas aí do outro lado. Consecutivamente eu vivo o meu sonho, sabe? Cumpro o meu propósito e sou plenamente feliz e completo vivendo isso. Esse poderia ser o seu caso. Esse poderia ser você, essa poderia ser você também. Entende? Mas aí você vai ver que, verdadeiramente, né, o medo ele paralisa sonhos, paralisa projetos, o medo ele paralisa relacionamentos, o medo até mesmo bloqueia, trava e paralisa chamados de Deus, queridos. Lá na nossa mentoria, né, nas turmas que nós fazemos, né, hoje tenho 3 turmas de mentorias, inclusive estou gravando esse vídeo aqui que eu acabei uma aula aqui com uma mentorada nossa, né? E aí o que eu mais vejo lá é o pessoal falando, poxa, Paulinho, eu tenho uma palavra de Deus no meu coração, isso queima, sabe? Meu coração por pregar o evangelho, né? Falar de Jesus, falar de Deus para as vidas, mas eu tenho vergonha. Entende? Então assim, você vai ver que na maioria das vezes, né, as pessoas
estão travadas, bloqueadas, não é por falta de capacidade, não é porque não tem uma palavra, não é porque não tem um chamado, não, é porque estão ainda, sabe, permitindo com que o medo, né, a falta de coragem, de atitude venha bloqueá-las, né, na direção desses sonhos, planos, projetos, do chamado da parte de Deus para elas, entende? E para mudar a sua vida não vai ser diferente, querido. Para mudar a sua vida, você também vai ter que vencer esse medo, você também vai ter que ter coragem. É por isso que Deus enfatizou tantas vezes com Josué, tão somente ser forte e corajoso. Por que Deus falou para Josué ser forte e corajoso, queridos? Ser forte, sabe, para aguentar, né, os baques da vida, as pressões da vida, as pancadas que a vida nos dá, né? E de fato, né, verdadeiramente a vida, ela nos bate, né? Mais forte do que a vida somos nós, né? É aquele que habita dentro de nós, né? Isso que a palavra fala, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, por isso a necessidade de sermos fortes e corajosos. Por que Deus falou que Josué, né, deveria e teria que ser corajoso? E essa palavra serve para você também. Porque na sua vida você também vai enfrentar inúmeros gigantes, você vai enfrentar inúmeros inimigos, você vai se deparar com inúmeros desafios e muitas vezes esses desafios, sabe, vão ser muito maiores até mesmo daquilo que você acredita ser capaz. Mas aí qual é a chave, qual é a senha, qual é o fator que vai fazer você, apesar e independente do tamanho do desafio do gigante à sua frente, você continuar caminhando na direção que Deus já te direcionou? A coragem. Você está entendendo? Então, para mudar a sua vida, você vai precisar de coragem, queridos. Coragem para empreender, sabe, nos seus sonhos, no seu negócio. Coragem, né, para apertar o start aqui, ó, e ligar a câmera e começar a gravar. Para botar sua mensagem, a mensagem que Deus colocou, plantou no seu coração para o mundo. Coragem, sabe, para não ligar, né? Não se preocupar com que os haters, com que os julgadores, zombadores, enterradores de poços, né, venham falar de você, sobre você. Você vai precisar de força e de coragem, entende? Todas aquelas pessoas que romperam, que venceram na vida, né? Pessoas essas que você admira, que você se inspira e se baseia, elas também tiveram que vencer os seus medos. E quando você olha, né, para essas pessoas, poxa, mas a pessoa está lá na frente e tal, você pode achar que elas não têm os medos. Não, elas têm também, porque o medo, ele é inerente, né, à vida humana nessa terra, sabe? Porém, o desafio aqui é você transformar o medo, sabe, de inimigo para amigo. Porque o medo, ele pode ser seu amigo também, né? Te dando prudência. Poxa, você vai subir em cima de uma ponte, vai pular lá de cima, pô, tem um rio lá embaixo, 100 metros de ponte, você vai pular? É perigoso, não é verdade? Então, o medo, ele pode ser seu amigo. Mas se você deixar, ele vira para o lado do inimigo e acaba te sabotando, te bloqueando, te travando, impedindo de avançar, sabe, na direção dos seus planos. Porque, no final das contas, né, uma comparação assim, né, easy da gente entender, né, coragem não é você tremer, sabe, mas é você agir, né, mesmo tremendo. Tem tantas pessoas que falam isso, cantores famosos, sabe, pregadores, palestrantes famosos, né, já deram para mais de 1000 palestras, sabe, mas que eles falam que até hoje, quando eles vão subir no palco, as pernas tremem, a mão soa, mas eles vão lá e fazem, sabe, com a mão suando mesmo, com as pernas tremendo mesmo, porque eles não deixaram com que o medo os vencesse. Mas eu quero lançar uma perguntinha aqui para você. Você, no seu dia a dia, naquele sonho, plano e projeto que você tem, você hoje pode dizer também que você vai com medo mesmo, que você rompeu, já venceu com medo, ou que você ainda, infelizmente, está paralisado? Comenta aqui embaixo aqui. E aí, para a gente caminhar para o encerramento aqui, queridos, eu preciso te fazer essa pergunta. Quantas versões, quantos sonhos seus já morreram por conta do medo? Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Quantas decisões você adiou? Quantos sonhos você enterrou? Quantas vezes você se diminuiu por conta do medo? E só para não enfrentar, sabe, o desconforto, as críticas ou o risco de falhar? Quantas vezes? Mas existe uma coisa, sabe, e eu trago isso muito comigo, né, que é pior do que tudo isso. Sabe o que é? É você chegar no final da sua jornada de vida e olhar para trás, né, e bater aquele arrependimento, sabe? Poxa, por que eu não tentei? Por que eu não arrisquei? Por que eu não empreendi? Para mim, esse é o maior medo que eu tenho, sabe, nessa vida. Eu falo que eu não tenho medo de morrer, não tenho medo, sabe, de perder, de isso, daquilo. Não, eu tenho medo, sabe? O meu maior medo é o medo do arrependimento, de não ter tentado, de não ter empreendido, de não ter começado, sabe? Aquelas coisas, né, que eu tenho para mim, que Deus colocou no meu coração. Porque posso falar uma coisa? A dor da falha passa,
A dor da disciplina passa, a dor, né, de ter enfrentado os gigantes, das lutas, sabe, de ter vivido em coragem, né, passa, todas essas dores passam, mas sabe uma dor que nunca vai passar? A dor do arrependimento. Então assim, pra gente literalmente caminhar pro encerramento desse vídeo, talvez hoje a vida esteja te fazendo a seguinte pergunta através desse vídeo aqui, ó. Até quando você vai continuar vivendo abaixo do que você poderia viver? Até quando você vai viver do que dá, do jeito que dá, e não do que pode ser? Entende? Porque, queridos, eu nem te conheço, nem sei quem é você, da onde você está me vendo, né? Aonde você está agora, mas uma coisa eu sei que é certo, é que a vida, né? Deus, ele tem mais, sabe, para você. Tem mais, coisas maiores, sabe, esperando por você. Mas essas coisas vai exigir de você coragem. Coragem para mudar, coragem para começar, coragem para permanecer, né, naquilo que você decidiu e começou. Coragem para sair dos ambientes errados. Coragem para romper ciclos que já não te agregam, já não te promovem mais, pelo contrário, só te bloqueiam, te trazem. Coragem para crescer, porque crescer dói. Coragem para lutar pela vida que você deseja. Sabe por quê, queridos? Porque no final das contas você não precisa saber de tudo, você não precisa, né, ser pleno, ser completo, você não precisa disso, você precisa apenas de ter coragem para dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, Deus põe o caminho, Deus faz o caminho à sua frente e debaixo dos seus pés. Eu creio muito nisso, eu entendo assim e é assim que eu vivo, queridos. Então, se essa reflexão, se esse vídeo de hoje falou com você, se você se enxerga, né, se você se enxergou em algum ponto desse vídeo, comenta aqui embaixo assim, ó, eu escolho ter coragem. Eu escolho ter coragem. Porque esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro compromisso que você firma com você mesmo, sabe? Eu escolho ter coragem. Comenta assim aqui nos comentários. Né? E segundo ponto, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva também. Diariamente a gente está sempre subindo vídeos aqui com esse teor aqui, ó, para te encorajar, te ativar, né? E te colocar no trilho para a realização dessa vida abundante que você sonha. Mas não apenas sonha, você merece, tá bom? Então é isso. Te desejo paz, prosperidade. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.